Olá, pessoal, eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui no Ele Pode Tudo podcast com uma convidada muito especial, a Márcia Delana. Tem muitos anos de América, muita história para contar, vários testemunhos e também ela é líder de um grande ministério de mulheres. Márcia, eu quero saber tudo. Me conta um pouco quem é a Márcia e como começou essa sua jornada cristã. Geisa, primeiramente eu gostaria de te agradecer pelo convite. É um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando com você. O prazer é meu. Então, é bem longo. Uhum. Eu já estou aqui há 23 anos nos Estados Unidos e estou liderando um ministério de mulheres, Mulheres que Vencem, já há 13 anos. Nós começamos em 2011. Uau. E o objetivo na época, né, como continua até hoje, é sempre estar preparando um ambiente agradável, bonito, fazer com que a mulher, quando entre nesse espaço, se sinta amada, querida, né, com muitos cuidados, e sempre levando uma mensagem para edificar essa mulher. Porque você sabe, né, que nós, mulheres imigrantes, principalmente Sim. nós, mulheres imigrantes, precisamos de muito apoio. E principalmente, Márcia, eu vejo assim, nós, mulheres imigrantes, eu também sou imigrante, né? A gente sente uma dor, um vazio por estar longe da família. Muitas eu já conheci meninas que têm que deixar muitas vezes o seu filho no Brasil e vir para cá, ou às vezes vem, o esposo não veio. Ou tem a dor de estar longe da mãe ou do pai, né? São muitas dores. A saudade, Sim. o trabalho exaustivo. E eu gostaria que você me contasse como que foi esse começo, como que Deus colocou isso no seu coração. Como você mesmo disse, foi assim uma semente que Deus colocou, né? Primeiramente no coração do meu líder e também colocou no meu, sobre a necessidade de a gente começar a cuidar dessas mulheres, né? Foi o pastor Glauber, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Aqui na Flórida. Aqui na Flórida, me Certo. chamou na época, né? Até é importante falar rapidamente para aqueles que são chamados para fazer algo, né? Para a comunidade ou dentro de um ministério. A gente sempre acha que a gente não está preparado, a gente sempre acha que não vai dar. Dá um medo, eu já passei por isso. Depois eu vou compartilhar com você um pouco. E aí veio aquele temor e tremor, né? Não, mas assim, tem tantas pessoas mais preparadas do que eu, né, para poder fazer isso. Mas ele falou assim, Márcia, assim, Deus chama e Deus prepara. Capacita. Deus, ele capacita. É verdade. E então, assim, deixa Deus usar os seus dons. Porque a gente, ao longo da vida, sabe, Geisa? Cada uma de nós, Deus, ele já vem preparando-nos desde o ventre das nossas mães para ser luz. E aí, muitas vezes, nós estamos caminhando aqui, correndo, trabalhando. Ai, eu tenho que crescer, eu tenho que cuidar da família e tal. E nos esquecemos que nós somos feitas para ser luz, para poder colaborar com muitos. E é isso que começou o nosso trabalho, dessa maneira. E você começou servindo numa área específica ou você já começou diretamente cuidando das mulheres, envolvida com as mulheres? Eu já comecei direto. Como eu disse, assim, o fato de eu ter tido já uma formação na psicologia no Brasil... Já te deu uma base, uma confiança. Exatamente. E também eu já fazia mentoria, atendendo mulheres, né, com N problemas, situações. E essa mentoria sempre era direcionado, né, segundo a palavra de Deus. Sim. E ele foi vendo também essa experiência que poderia ser somado à palavra de Deus e seria bem. Se graças a Deus as coisas foram caminhando e Deus tem me fortalecido, tem me capacitado a cada dia. Pouco. E aí você começou, então, no ministério, mentorando essas mulheres. Sim. Que faziam parte da igreja, né? Exato. E que fazem também. Que fazem. Mas aí o propósito, assim, como nós queríamos abençoar muitas mulheres, nós já iniciamos esse projeto como Ministério de Mulheres que Vencem, abrindo para a comunidade. E até o primeiro encontro foi... o primeiro encontro foi
sobre o coração, né? É terapia do coração. Terapia, que nome interessante, terapia do coração. Terapia, porque o Senhor, na palavra dele, sempre tem nos orientado que uma das coisas que nós temos que cuidar muito é do nosso coração. Isso. E a mulher, você sabe, né, Geisa? Nós mulheres somos muito mais sentimentais. Nós carregamos, né, às vezes, uma carga assim, emocional muito grande. E nós tendemos a caminhar com os nossos corações machucados, feridos, por N situações. E muitas vezes esse coração machucado, ferido, às vezes vem até da infância, Sim. por muitas coisas que a gente presenciou, os nossos pais, nossa mãe também, Sim. né? Ou na escola, ou alguns trabalhos, ou ex-namorado, muitas coisas acontecem. E a mulher, eu vejo assim, eu estou há um tempo na caminhada com Cristo, mas eu vejo até descobrir a verdadeira identidade, curar nossas feridas, nossos traumas e o nosso coração. Vem muito lixo, muita coisa do passado que a gente acumula, não é verdade? Então, acho que toda mulher deveria procurar uma ajuda para um tempo para tratar o coração, que é onde a gente guarda muitas emoções e muitas coisas também, né? Sim, e até você trouxe um assunto muito interessante, que muitos imigrantes, né, muitas mulheres, quando vêm aqui para, né, os Estados Unidos, e tem muitos imigrantes em outros países também, elas deixam família, elas deixam filhos, elas deixam toda uma carga emocional, às vezes positiva ou negativa. Quando chega aqui, essa mulher, ela trabalha e trabalha duro, ela tem que, a renda dela faz parte dessa sobrevivência, dessa né? sobrevivência. Aí vem a saudade, vem a culpa de poxa, será que eu fiz certo ter deixado eles? Não, mas eu tô aqui. Então existe um conflito muito grande dentro do coração dessa mulher e às vezes a falta de tempo com ela mesma. E vem também um pouco, Márcia, assim, eu vejo uma crise de identidade, de saber, na verdade, assim, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Por isso, muitas vezes, algumas mulheres ou casais, eu vejo, quando chega aqui na América, se separam, ou a mulher vem e fica um tempo, às vezes não suporta, né, e vai embora, porque muitas entram em crise, realmente, quem eu sou. Porque no Brasil, as mulheres que trabalhavam no Brasil, tipo, como advogada ou dentista, ou tinha sua própria loja, ou era patroa, né? Eu no Brasil eu era patroa. Chegou uma época que eu tinha quase 10 funcionários. E quando chega aqui na América, a gente tem que calçar a sandália da humildade. A gente muitas vezes se disponibiliza a trabalhar com aquilo que aparece no momento. Sim. E eu vejo muitas pessoas hoje estão nesse lugar e muitas mulheres passam por isso. No Brasil tinha uma situação, tipo, né, mais elevada e chega aqui, você tem que descer totalmente, né, do salto e calçar a sandália da humildade. É aí onde entra a crise de identidade. E isso aconteceu comigo e a gente vê, né, Geisa, que acontece com muitas mulheres. Essa questão da identidade, isso é algo muito forte. Eu me lembro, isso no Brasil era muito comum. É muito comum. As pessoas chegam para a Geisa e falam assim, ô Geisa, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu sou Geisa, né? A Geisa tem um nome. O que você faz? Então, o que você faz, as pessoas vão colocar você num certo patamar. Num patamar. A Geisa é advogada. Ela é advogada. A Geisa é uma empresária. Onde você mora? Então, isso faz parte da sua identidade. Então, todas nós viemos de um país onde todas nós tínhamos uma identidade muito boa, favorável até financeiramente, socialmente, outras até desfavorável, mas todas nós, independente do nível social... Tinha uma base, né? Uma base. Quando chega aqui, aí tipo, Geisa, qual o seu nome? Geisa, Márcia, o que você faz? Então, se você era advogada, se você era, a palavra era, você era já uma empresária, não é mais. Aqui você não é mais. Eu era lá, né, tenho uma formação, mas eu exercia lá a função de psicóloga. E aqui,
Não, eu não exerço. E aí onde muitas entram nesse Em conflito. conflito, exatamente. O que você pode falar para essas mulheres? Eu já estive nesse lugar. Eu estou aqui na América, esse ano vai fazer 5 anos. Eu já passei por a saudade do pai e da mãe, igual nós estávamos falando. Eu já perdi minha mãe, fiz o velório da minha mãe por FaceTime. Eu acho assim que foi uma das piores dores que eu senti na minha vida. Eu pensei que não iria suportar. Depois do velório da minha mãe, eu fiquei um ano e pouquinho meio que na depressão. Eu tinha um trabalho, eu passei meu trabalho para outra pessoa e fiquei totalmente sem trabalhar em casa. Chorava, engordei, aumentei de peso. Então, assim, aí vem aquele luto de perder alguém que a gente ama, vem o luto da pátria por não poder estar lá. Então, eu vejo que muitas mulheres que vêm para aqui, chegam aqui às vezes em busca daquele sonho americano, quando chega nos Estados Unidos tem um choque de realidade, porque a Sim. realidade muitas vezes é diferente e dói. Exatamente. Né? Então, o que você poderia falar para essas mulheres que hoje estão nesse lugar que eu já estive? Olha assim, eu vou começar do fim para o começo. Eu quero dizer para essas mulheres a importância delas estarem ouvindo programas como esse. Uau, muito obrigada. Estar envolvidas dentro de uma igreja. Estar envolvida com pessoas, né, que possam trazer uma palavra, um apoio, porque nós não podemos viver aqui isolados, porque a gente já não tem a família, a gente já perdeu muitas coisas no Brasil. Então, por quê? Porque quando a gente está ouvindo uma mensagem Ou como caminhando a sua, junto com quem já passou por isso. olha, eu passei por isso, mas você não ficou. Não, glória você a Deus. Passou, você venceu. O tempo do deserto, só passei por lá, não permaneci. E aí o que eu tenho trazido em todos os programas do saúde mental, e tenho focado muito para a parte das emoções, que traumas, todos nós passamos e podemos passar. Mais cedo ou mais tarde, né? Dores, tristezas, perdas, confrontos, todos nós ao longo da vida vamos enfrentar. Como a própria palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Vai vir, um dia vai vir. Agora a questão é como nós vamos lidar com essas perdas. Então, pegando a minha experiência, que também foi a sua, quando eu cheguei aqui, eu tive clareza que, assim, aqui, Márcia é Márcia, mas não é mais conhecida pela psicóloga que trabalhava na empresa tal, que tinha uma posição X, que andava só de salto, que andava toda produzida. E até na época foi algo muito interessante, que eu sorri, de uma certa forma até de alegria, porque foi algo assim, foi Deus mesmo trabalhando no meu coração. Eu pensei assim, nossa, quantas mulheres simples, da limpeza, que eu abraçava, que eu me aproximava, que eu conversava, e elas se sentiam assim, tão valorizadas. Falaram assim, nossa, essa mulher toda chique, perfumada, ela está conversando comigo, me abraçando, e eu falei assim, e hoje eu sou uma delas. Uau! Então, assim, elas não tinham uma profissão, elas não estudaram, elas viviam uma vida muito precária. E eu tinha um estudo, eu tinha preparo, mas quando você chega num país, a sua identidade você tem que formar, e aí é onde vem sérios problemas, Sim. sobrecargas para a mente, para as emoções de uma mulher, e é onde muitas entram em depressão, onde muitas choram. E aí, como logo eu tive uma necessidade, porque foi criando um buraco dentro de mim muito grande. Eu falei, nossa, e agora? E agora? E foi aonde veio a necessidade de conhecer a Deus. Uau, eu também. E foi aonde que eu pensei assim, eu não sei como, não conheço bem, não tenho relacionamento, mas espera aí, deixa eu buscar. Foi quando eu fui buscar a Deus, para conhecer Deus. Falar assim, mais profundo, mais profundo. Foi aonde Deus foi trabalhando nesse vazio, e eu rapidamente entendi que esse vazio que tinha sido
criado, ele já existia e só poderia ser preenchido com ele. Com ele, só ele preenche. Esse vazio, às vezes, é enorme, que muitas vezes, quando a gente está no Brasil, a gente vem tentar a vida em outro país, né? Tanto aqui nos Estados Unidos, como outras pessoas em vários lugares do mundo, existem imigrantes, né? Às vezes a gente acha que meus problemas vão estar resolvidos quando eu sair desse país, sair do Brasil. Ou meus problemas vão se resolver quando eu casar. Ou quando eu chegar em outro país, eu vou ganhar em outra moeda, vou ganhar em dólar e vou acumular dinheiro e vou estar bem, porque esse é o meu objetivo. Eu vou te falar que não é. Porque eu vim para a América com esse objetivo de dar uma qualidade de vida melhor para minha família, para os meus filhos, e de conseguir algo melhor financeiramente. Dinheiro, voltar a comprar uma casa. Quando eu cheguei aqui, a vida me deu uma rasteira tão grande e hoje eu tenho total clareza que eu vim para a América não para conseguir coisas materiais, mas sim para ter um verdadeiro encontro com Deus. Sim. Então, se você vem para os Estados Unidos como imigrante, mas você não tiver uma base ou você não se aproximar de Jesus, vai vir muitas situações, muitas circunstâncias que às vezes te levam à depressão, à crise de ansiedade ou a muitos outros caminhos, né, que não tem volta. E você falou algo muito importante, né? Muitas vezes nós acreditamos, Geisa, que mudando de marido, mudando de igreja, mudando de país, as coisas vão ser diferentes. Mas assim, o nosso pensamento, o nosso entendimento continua indo com a gente. Então foi aqui nos Estados Unidos, né, longe da família, longe dos amigos, longe da minha posição, de quem eu era lá, aqui o Deus, ele pôde trabalhar na minha essência, porque é o que você disse, muitas vezes a gente está tão focado em buscar, eu quero crescer, eu quero ter dinheiro, eu quero ter posição, eu quero ter isso, eu quero ter isso. Não que seja errado ter, mas ele nos ensina na palavra que nós temos que ser. E não ter. Na verdade, E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, tudo depende, Geisa, se a pessoa ela não tem esse encontro, se ela não descobre que eu estou aqui, por que eu estou aqui? Então, tem muitas mulheres que elas ficam presas assim, eu estou aqui, mas eu estou sofrendo porque eu perdi, porque eu deixei, porque as coisas ficaram lá. Então, nesse nosso trabalho, vou incluir você também, claro, que tem trabalhado com mulheres. Sim. O nosso objetivo, né? Nós somos assim, instrumentos nas mãos de Deus para dizer para essas mulheres, aquelas que estão sofrendo, aquelas que não entendem o porquê estão aqui, deixa, né, que Deus entre na vida, na sua vida, para que ela possa entender qual é o propósito de Deus. Porque na medida, para a vida dela, que na medida que ela vai entendendo, na medida que ela vai reconstruindo, porque a gente reconstrói a nossa identidade aqui. Aí passaram-se anos e hoje eu olho assim para trás e fico muito feliz porque foi um tempo que Deus foi trabalhando na minha estrutura, na minha personalidade, foi mostrando que eu não vim nesse mundo só para ser para mim, né? O ter para mim. Nós temos que ser instrumentos para poder abençoar a vida das pessoas, para poder, como eu disse para você, nós trabalhamos, empresárias, tem muito trabalho, mas assim, a minha vida não pode se resumir às minhas coisas. Eu preciso dedicar um tempo para essas mulheres, para mostrar para elas que elas têm um propósito aqui, e elas têm que descobrir qual é o propósito delas aqui nos Estados Unidos. Sim, e eu creio assim, Márcia, que todos nós nascemos com um propósito, que Deus fez cada um de nós para cumprir um propósito específico aqui na Terra. Então, muitas vezes as mulheres batem a cabeça aqui e ali, ou faz coisas, igual a gente estava falando, que não é nem o que ela estava acostumada a fazer, né? Mas é muito importante você se aproximar de Deus a cada dia mais,
orar ao Senhor e perguntar qual o meu propósito, o porquê eu estou aqui, o porquê eu estou na América, por que Deus me trouxe para cá. Hoje eu, Geisa, eu tenho 100% clareza que na vida que eu tinha no Brasil e naquelas circunstâncias que eu vivia, eu não iria ir a uma igreja, aceitar Jesus e ter uma conexão mais profunda com Deus como eu tenho hoje. Como eu. Entende? Então, muitas vezes Deus te trouxe ou te levou ao lugar que você está vendo esse vídeo. Inclusive, se você está gostando desse bate-papo, já deixa um like, se inscreve no meu canal, encaminha esse vídeo para outras mulheres, para edificar a vida delas também, né? Vamos Sim. ser luz nesse mundo. Então, eu vejo assim que onde Deus te colocou é com um propósito específico. Sim. Você tem que perguntar para Ele, para quem te criou. O que eu estou fazendo aqui? É para quê? Né? Exatamente. E ele vai te responder. E uma área muito importante que eu tenho trazido muito, tanto na nossa rádio 1400 AM, que eu também tenho me apresentado. Me fala depois um pouco sobre os seus empreendimentos também, que eu sei que você é uma mulher de business. E aqui na TV Flórida, trazendo esse assunto, eu tenho trazido muito assunto de emoções. Por quê? Nós temos que entender, nos aproximar de Deus e entender qual é o nosso propósito. E na medida que nós caminhamos com Deus, vai chegar um momento que o Senhor ele vai restituir aquilo que a gente achou que perdeu. Uau. Que por um tempo eu achei que eu tivesse perdido. Nossa, e cadê minha formação? Cadê a psicóloga? Puxa, eu investi muitos anos em estudos. E exatamente hoje, cada pessoa tem um tempo. Né? Nós não podemos dizer assim, você demorou tanto, o outro pode não demorar tanto. A jornada de cada pessoa é diferente. É diferente. Então, hoje, o Senhor, Ele trouxe dentro do meu coração a necessidade de eu voltar a colocar em prática o meu estudo. Por quê? Porque de psicologia porque, aqui na Flórida. Aqui na Flórida, por quê? Porque, vamos falar assim, o tempo de hoje, eu vim entender o quanto que Jesus Cristo, através da palavra dele, tratou sobre emoções, como prevenir, como lidar com as emoções, como resolver os problemas das emoções. E são as emoções que estão adoecendo muitas mulheres, nesse momento, travando muitas mulheres de serem bênção, de ser aquilo que ele fez para ser. E Deus é tão perfeito, gente, ele estava preparando uma base, até mesmo em você. Sim. Porque pensa, se você como imigrante, é recém-chegada aqui, como que você vai liderar um ministério de mulheres? Porque ali vai chegar mulheres quebrada de várias formas. Sim. Como que você vai ajudar alguém se você não tem uma base, se você não passou pelo que aquela pessoa passou? Exatamente. Então ele começou a tratar e cuidar primeiro em você, para daí através de você alcançar outras vidas. Porque Deus é um Deus, né, Geisa, de preparação. Deus, ele estrutura. Então, muitas vezes, eu costumo dizer assim, não fique comparando com o outro. Mas por que a Geisa tem e eu não tenho? Por que a Geisa é e eu não sou? Nossa, a Geisa é tão despreparada e a Geisa está fazendo isso que eu poderia fazer. Olha, Deus chama. Mas capacita. ele que capacita. É isso. Ele capacita os dons que a Geisa tem, os dons que a Márcia tem. E cada uma das mulheres tem dons. De repente, ele está nos chamando para fazer algo que pode ser diferente para outras mulheres. É verdade. Ô, Márcia, assim, eu vejo, quando Deus me chamou, Deus colocou no meu coração um desejo por liderar mulheres também, né? Eu comecei um grupo de mulheres na sala da minha casa, e o podcast, e o que eu vejo que é um dos meus dons é falar. Eu falo pelos cotovelos, gente. Eu amo falar, sou faladeira. Então, eu estou praticando o ID, né? O meu ID. ID e pregar o evangelho por onde for. E assim, mas eu confesso que para mim entender tudo isso e me disponibilizar a fazer, teve uma dor também. Eu chorei, foi difícil, eu não me sentia pronta, eu não me sentia preparada, eu não me sentia capacitada. Eu falava, meu Deus, eu vou abrir a boca e falar o quê? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria, eu nunca tinha lido a Bíblia toda. E aí eu falava, e aquilo no meu coração, não, o pouco que você sabe para algumas pessoas que não sabem nada é o suficiente. Igual tá na palavra e muitas pessoas falam, quem vai falar é Deus, abre a boca e Deus vai colocar as palavras, né? Mas na nossa mente eu falava assim, eu não estou pronta, eu não estou preparada. E tem aquela
aquela dor. O que você poderia falar para algumas mulheres que sentem que tem um chamado, talvez no louvor, na liderança ou no evangelismo, né? A mensagem para essas mulheres é que assim, elas precisam se colocar diante de Deus, porque quando Deus tem um chamado para cada uma, Deus ele coloca no coração. Então a pessoa sabe que ela tem um chamado. Porque Deus fala, ele fala com o líder, ele fala, mas Deus fala com quem está sendo chamado. Quando o líder vai falar para você sobre algo que ele quer te levantar, Deus já está tratando com você. Muitas vezes a gente não acredita. Acha que é coisa acha que é da nossa cabeça. Então, primeiro é assim, você tem que se colocar diante de Deus e ter essa certeza que você tem chamado. Todos nós temos chamados, ok? Segundo ponto, nós não podemos deixar que o nosso corre-corre com as nossas atribulações, com os nossos afazeres, com a nossa falta de tempo, venha a ser um empecilho para a gente exercer o nosso dom. Porque uma das coisas que eu venho aprendendo a cada dia é aquela palavra que o Senhor diz: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que Deus ele espera que nós venhamos ser é instrumento, é o id, é ser bênção. Então, a gente pode falar assim, não, eu não tenho condições, eu não posso, não dá. Não, dá. Vou esperar estar pronto, nunca vai estar pronto. Uma vez que você se predispõe, fala, eis-me aqui, Senhor, me prepara, Ele vai dar condições. Porque eu posso falar para você que eu já vivi assim, grandes experiências, dizer assim, não, eu não acredito que esses recursos chegaram, eu não acredito que essas pessoas chegaram, eu não acredito que o resultado foi esse. Mas porque claro, eu me esforcei, teve a minha parte, a minha dedicação, porque tudo que vem nas nossas mãos nós temos que fazer com amor, com carinho, como se fosse para Deus, para o Senhor. Isso mesmo. E Ele honra. Então, esse é um outro aspecto. E o outro aspecto, que esse daqui é algo muito sério que eu quero falar para as mulheres. Do que a gente acabou de dizer, cada mulher carrega dentro de si dores, marcas, traumas. Sim. Dentro, muitas vezes, da própria igreja, ela ouve das irmãs assim, não, mas você não tem jeito para isso. Não, mas é você. Então, muitas vezes... Aí se bloqueia, se fecha com aquilo. Se fecha, porque as pessoas à sua volta, muitas vezes, estão dizendo que não. Mas quando nós temos um chamado e nós entendemos da importância do id, nós temos que colocar a nossa vida, as nossas emoções diante de Deus. E Ele cura, Ele restaura, Ele prepara. E quando você vê, você fala assim, nossa, estou caminhando. Tá indo pouco a pouco. E eu acho que assim, uma das coisas, dos motivos que paralisa muitas mulheres e muitas pessoas em geral é o medo. Sim. Né? É o medo do que vão achar, do que vão pensar, né? Do julgamento. Um pouquinho ali aquela necessidade de aprovação, de querer ser aprovado, né? O que vão dizer, o que vão pensar. E, gente, não para pensar, para olhar para isso. Uma das áreas que se você, Geisa, eu tenho certeza que você sabe disso, que o que a gente tem mais ouvido falar é sobre as doenças emocionais. As emoções, principalmente depois da Covid, no mundo... Aumentou assim absurdamente. Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, medo. E isso está se instaurando, né, fortemente na vida de muitas mulheres. E esse é um assunto, Geisa, que até há pouco tempo não se falava muito. Porque quando se fala de emoções... Né? Principalmente o que vem da área da psicologia, quem procura um psicólogo é doido. Quem procura um psiquiatra é um doido. Tá doido. No meu tempo também, assim, quando eu era mais jovem, né? Eu sempre ouvia isso. Nossa, vai no psiquiatra, no psicólogo. Então é louco, tá enlouquecendo. Gente, hoje, principalmente depois da pandemia, se tornou, tipo, necessário. Todo mundo precisa.
E não só depois da pandemia, com o autoconhecimento, né? Sim. Que eu também tenho um acompanhamento, com o autoconhecimento que eu busco hoje em dia, principalmente depois que eu aceitei Jesus, o quão eu percebi que todo ser humano precisa de passar num psicólogo, de uma terapia, porque a gente vem com muita bagagem do passado, da infância, da escola, de amigos, de bullying, de ex-relacionamento, de ex-tudo, Sim. ex-trabalho, de ex-tudo, né? Sim. E assim, todo mundo precisa se tratar. Por isso que o mundo está do jeito que está. Porque tem muitas pessoas adoecidas. Então as pessoas elas nós vamos falar assim, nós nos incluímos, né? Não paramos para fazer uma autorreflexão. Ah, o meu comportamento está adequado? As minhas emoções estão adequadas? E o que isso está trazendo de prejuízo? E traz muito. Você sabia que tem pessoas, muitas pessoas, que têm uma vida espiritual bem desenvolvida, conhecedores da palavra de Deus, e na parte das emoções é um desastre. A alma está adoecida. Adoecida. Então, isso é importante até para nós, no meio evangélico, abrir nossos olhos, porque muitas vezes um líder de um ministério de mulheres, você vai lidar com mulheres, como que estão as suas emoções? Se você está carregando dores, se você está carregando ressentimentos, vai chegar um momento na sua caminhada, você tem dom, você tem conhecimento da palavra de Deus, mas em algum momento que alguém chegar para você, Geisa, você não tem experiência para fazer isso. E se você já tiver uma carga de emoção, de sentimento negativo, de dores, que você for ofendida, você já traz essas vai gerar marcas, um gatilho em você. Um gatilho para você brigar, para você criar uma confusão. Ficar triste. E isso vai prejudicar o seu ministério. E a mulher que está te seguindo vai falar, mas que líder é essa? Que mulher é essa? Que não tem controle das suas emoções. Então, a parte das emoções é muito importante. É muito importante. E eu vejo hoje até grandes líderes como pastores, né? E pessoas relevantes também, como tem pessoas tratando das emoções. Então, você aí de casa que está assistindo, né, esse podcast, esse vídeo, que nos acompanha, procure ajuda, converse com alguém que possa te ajudar, né? Por mais que esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram falando de um ator sobre a depressão. Esse vídeo bateu 1 milhão de views. Por quê? Porque é uma dor tão forte no momento das pessoas que muitas pessoas se identificaram. E muitas pessoas... Tem um monte de comentário. Eu não consegui responder todos os comentários. Mas muitas pessoas falavam assim... outras falavam assim, Deus vai te curar. E outras pessoas falavam assim... mas a depressão não é somente dizer Deus vai te curar, ou vou orar, ou buscar espiritualidade, tudo vai ficar bem, não. Porque às vezes não é assim que funciona. Outros diziam assim... mas eu não tenho dinheiro para procurar ajuda, ir num psicólogo, numa terapeuta. Então, o que eu tenho para te falar para você que está nos assistindo procure ajuda. Por mais que você não tenha as condições de pagar, de repente você pode conversar com alguém que tem mais experiência, né? Com uma pessoa já de uma idade mais avançada, que já passou por muitas coisas, mas que tem uma certa sabedoria, conhecimento, baseado também na palavra de Deus. Isso é muito importante. E você sabe que tem até muitos líderes, já existe uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, que muitos líderes espirituais têm cometido o suicídio. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas são conhecedores da palavra de Deus, mas só que as emoções dessas pessoas estavam em frangalhos. Por quê? Porque a cobrança é muito grande. Sim. Quando você lida com um líder espiritual, a expectativa das pessoas é que ele seja assim como Deus. Ele tem que resposta para tudo. Ele tem que ser equilibrado para tudo. E aí ele tem que dar resultados para a igreja, ele tem que dar crescimento. É aquela igreja que muitas vezes cobrança, cobrança. Né? E por que o senhor não me ligou? Por que o senhor não me atendeu? Por que o senhor não orou? Por que o senhor não fez? Porque não foi na minha casa. Então, assim, vai criando um grau de desgaste, né? de saturando essa pessoa, e às vezes uma pessoa até conhecedora da palavra de Deus, mas não vigiou na questão das emoções, e aí entra como muitos na Bíblia, grandes homens de Deus, usados por Deus, e chegou um momento que entrou em depressão. Então, a preocupação
com os sentimentos, com a alma, é fundamental para que o chamado de cada um Sim, possa se deslanchar cumpra. e para que a gente possa ser bênção. Sim, que lindo. Márcia, fala um pouco pra gente, compartilha com a gente alguma história, não precisa você dar nomes, das mulheres que passam por você, como chegaram, como estão, a importância da mulher imigrante, principalmente, se cuidar. Compartilha um pouquinho com a gente. Olha, são muitas situações, né? Muitas formas delas chegarem. Dentro desse trabalho, uma estratégia, né, que Deus nos deu porque às vezes até gente que fala assim, para que fazer isso, para que florzinha, para que aquilo, mas muitas vezes as pessoas não sabem que você está seguindo uma direção de Deus para Sim, poder atrair as pessoas. Então, primeiramente, dentro até tudo é estratégia, né? estratégia, né? Tudo estratégia. Então, Sim. dentro do Ministério de Mulheres que Vencem, nós criamos assim um ambiente de festa de casamento. Uau, que lindo. E é um ambiente, um dia gratuito, que as mulheres têm que se arrumar, e que vai ter jantar, e que vai ter prêmios, e que vai ter sorteios. Então, essa foi a estratégia que Deus nos deu. Não significa que vai ser para outros. Então, essa tem sido uma forma das pessoas falarem assim, uau, que legal, tem uma festa, tem um jantar, eu vou poder me arrumar. Ok, chegam lá. Sim. E aí, quando a gente leva essa mensagem, a gente sempre busca a direção de Deus. Senhor, qual é a necessidade das mulheres aqui dessa região? O que elas estão precisando? Então, esse é o primeiro ponto. Não é o que eu quero falar. É o que Deus quer O fazer que através de Deus você. quer fazer através de nós Isso. para aquelas mulheres. Então, quando você entende, a estratégia você criou. As pessoas chegaram. E chegam lá e vê assim, beleza em todos os detalhes. Ficam encantadas. Encantadas. E eu vejo assim, isso é tão importante para a mulher, porque eu acho que até o fato dela tirar um tempo, se arrumar, se olhar no espelho, passar uma maquiagem, colocar uma roupa mais, né, mais feminina, que às vezes aqui eu vejo a gente usa muito calça, Sim, tênis, sim. correria, aquele coque no cabelo, filho na escola, mercado, é a rotina e trabalho. Então às vezes você coloca um vestido, um salto, passar uma maquiagem, fazer uma escova e se olhar no espelho e falar, uau, eu existo, eu não estou Existe. morta. É o tempo dela. E quando ela chega no ambiente, ela fala assim, nossa, que lindo. É pra mim. É pra mim. E ela fala assim, nossa, eu ainda vou receber um presente. Uau, essa janta. Então, assim, isso é uma preparação para esse coração. E aí, a direção de Deus vai tocar no coração de cada mulher. Então, cada encontro, tem mulheres que falam assim, Márcia, Tô encantada. foi para mim. Sério. Deus falou comigo. Então, esse é o propósito nesse trabalho de Deus estar levando uma mensagem para aquelas que precisam. E quem entende sai dali feliz. E transformada. E transformada. A oportunidade de ser transformada, que é um processo, né? Você tem que caminhar, você tem que buscar. Como você disse, ajuda. Às vezes você, não se fechar, não principalmente se fechar. aqui na América, não se feche, né? Procure frequentar uma igreja, estar com pessoas. Pessoas precisam de pessoas, Sim. porque se fecha, fica só trabalho, casa, trabalho, uma hora a conta vai vir. É verdade. E às vezes essa conta não é boa. E muitas estão aí, às vezes, tendo problemas no casamento, nos relacionamentos. Quantas pessoas se separam depois que chega aqui, né? É muito Os grande. números são grandes, muitas muito pessoas se grande. separam por causa, talvez, até dessa rotina exaustiva. Sim, né? Exaustiva, e também muitos já vêm de casamentos que começaram sem saber por quê. Às vezes chega aqui, entra num casamento por uma série de interesses. E quando a gente entende, a gente está buscando, está indo a uma igreja, ouvindo a palavra de Deus. E aí você começa a ouvir que comigo foi assim. Eu era uma mulher muito independente. Ganhava muito bem, viajava. Então, a ter um parceiro do meu lado foi se tornando distante a cada dia. Porque eu resolvia tudo. Eu tinha o financeiro. Autossuficiente. E eu vivia uma vida tranquila. Não tinha problema, não tinha discussão. Eu via, muitas vezes, relacionamentos, apesar de ter vindo de uma família
bem estruturada, meu pai e minha mãe, com valores, né? Não eram evangélicos, mas tinham valores cristãos. Então, eu cresci também com uma base. Mas, assim, para mim, como muitas mulheres pensam, não, eu tendo dinheiro, eu tendo uma boa profissão, eu posso viver sozinha. Então, quando eu comecei a ir à igreja, porque é o lugar que você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, o Senhor foi ministrando no meu coração. Eu não fiz o homem para viver sozinho, eu não fiz a mulher para viver sozinho. Existe um presente para aquele que caminha junto. Se você se cansar, o outro te ajuda. Se você cair, o outro te levanta. Se você estiver com frio, o outro te esquenta. Que às vezes muitas mulheres estão ali lutando. Não, eu consigo. Mas é muito mais fácil você ter alguém, um ajudador. Aí foi desmistificando qual era o papel do homem. Tipo assim, um marido conforme o coração de Deus, não é muitas vezes o marido que a gente vê aí, que é aquela... trata a mulher como escrava, trata a mulher como tapete. Então, quando você começa a descobrir que existe valor, sim, num casamento, num homem de Deus, numa mulher de Deus, ele foi primeiro trabalhando em mim. Uau. Fazendo de mim ser uma mulher de Deus para ele enviar um homem de Deus. E hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz, muito satisfeita, Uau, que eu vivo assim uma vida assim que eu nunca vivi ao lado do meu esposo, sendo ajudador, sendo apoiador, me tratando como Jesus tratava a igreja, com amor, com carinho, com dedicação. Que lindo, Márcia. E eu vejo assim, hoje, esse grupo do feminismo tem crescido tanto. Demais. As mulheres se achando autossuficientes, eu não preciso de homem para nada, eu faço e aconteço, eu trabalho, meu dinheiro, minha vida, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras, Sim. tudo meu. E assim... eu não sei a qual ponto elas chegaram para entender que conseguem ir muito longe nesse espaço, nesse lugar de caminhar sozinha. Porque um relacionamento, igual você falou, um esposo, de acordo com o coração de Deus, ele vem para agregar. Agregar. Né? E a pessoa não vai se sentir só, não vai caminhar só. Muito lindo o seu testemunho, Márcia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre empreendimentos e a importância da mulher, mesmo aqui como imigrante, empreender também, que uma coisa é buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar, e outra coisa também é você ser uma mulher bem-sucedida e empreendedora. Uma coisa não proíbe a outra. Não interfere. E esse, às vezes, é o erro de muitas pessoas. Voltando um pouquinho, muitas pessoas acham assim, se eu me tornar crente, se eu for crente, eu vou perder muito, eu vou deixar de fazer muitas coisas que eu faço e me dá um prazer. Eu pensava isso. Não é verdade? Não, é um peso muito grande, né? Mas eu vou deixar de fazer os meus empreendimentos. Então, o que o Senhor foi colocando no meu coração, que foi assim, bom, cada coisa no seu devido lugar. Primeiro eu tive que me encontrar, cada mulher tem que se encontrar. Quem é você? Porque assim, se você também não se valorizar, você não vai conseguir ser uma boa empreendedora. Se você não se amar, você não vai ser uma boa empreendedora. Então, muitas pessoas não são boas empreendedoras, não porque falta oportunidade, porque falta dinheiro. Porque elas não se amam, elas não sabem do valor, do potencial que elas têm. Então, assim, primeiramente, nós temos que nos encontrar. Quem eu sou como mulher? Começar e deixar Deus trabalhar as minhas emoções. Não, eu nasci para dar certo. Mesmo que disseram lá atrás que eu não podia, mesmo que tentaram me abortar, mesmo que tentaram me agredir, mesmo que a vida toda eu ouvi você é burra, você não consegue. Não, eu me encontrei na palavra de Deus. Eu me encontrei. E isso porque eu não tive uma vida de traumas, eu não tive. Mas mesmo assim, o meu encontro foi tão profundo que mesmo sem essas grandes marcas, eu falei, nossa, eu sou tudo isso que Deus está dizendo que eu sou. Então, primeiro você precisa se encontrar como mulher
de Deus, criada por Deus. E aí, na medida que você vai caminhando, é claro, na vida você tem que trabalhar, você precisa se manter. E aí, os dons que o Senhor foi me dando, antes eu sempre fui uma pessoa sempre líder, por onde eu entrava nos meus trabalhos, sempre liderava tudo. Então, assim, esse estilo de liderança, ele vai usando também nos empreendimentos. Então, se você se valoriza, se você acredita, não, o Senhor, ele é o rei dos reis, aqui ele é dono de tudo, ele é o dono do ouro e da prata, e então tudo que eu desejar, né, desde que não seja contrária ao que ele queira, eu posso. Então, assim, todo mundo pode ser muito. Desde que queira. O que você quer ser? Qual é o seu sonho? Então, assim, o meu sonho sempre foi, assim, crescer, dar frutos. E quando eu me casei, né? Quando eu me casei, o meu esposo já tinha negócios. Aí qual foi o meu entendimento? Não, eu sou uma esposa ajudadora, eu preciso estar ao lado dele. E então eu vou ajudá-lo. Então, assim, eu passei para o lado das empresas dele, mas não porque assim, eu quero ser dona de um restaurante, dona disso, dona daquilo. Eu fui com o propósito certo de Deus. Eu vou ajudar. E com o meu estilo de liderança, com os meus estudos. Seus conhecimentos. Os meus conhecimentos. Em lidar com pessoas. Em lidar com pessoas, mulheres e pessoas. Então, ele foi me ajudando a crescer, ajudando a fazer crescer os negócios do meu esposo. Juntos. Agora, imagina se todo casal pensasse assim, em um agregar com o que o outro faz, ou tudo bem se às vezes um tem uma empresa, outro tem outra, não tem problema, mas desde que os dois caminhem em unidade, né? Que é o que a palavra de Deus diz, eis que vou fazer uma ajudadora quando ele criou a mulher, então realmente para ajudar, igual você falou. Sim. Você chegou na empresa do seu esposo para ajudar, para contribuir. Para ajudar. E o grande problema é que, por exemplo, se eu me casei e ele se casou, nós temos que caminhar dentro do mesmo propósito, que foi uma das mensagens que nós recebemos no dia do nosso casamento. Então, se ele está dentro do meu propósito e se eu estou dentro do propósito dele, vem crescimento. Então, as nossas empresas hoje, né, crescem, Deus abençoa. Tem muita coisa o que fazer, mas eu não posso me esquecer que Deus me fez para também abençoar. Para ser canal de bênção. Então, dentro dessa minha correria, de todas essas responsabilidades, de ter o ministério de esposa, né, de dona de casa, de mulher de negócios, eu tenho um ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. Sim, mas antes do Senhor te entregar esse outro ministério, primeiro você tem que ser aprovada e Deus trabalha com você no seu primeiro ministério, que é a sua família. Minha família, o Porque meu do que adianta cuidar lá fora e a sua casa às vezes se perdendo, né? O primeiro ministério é você mesmo. Porque como que eu poderia oferecer algo de bom para o meu esposo que eu não tenho? Verdade. Tem pessoas que falam assim, nossa, Márcia, eu gostaria de ter um esposo como o seu. Não, você pode ter, né? Não ele, claro. Ele já é meu, pro resto da vida até morrer. Igual ele, não. Mas assim, você pode ter um homem com o espírito que ele tem. Sim. Mas primeiro você precisa deixar se moldar. O primeiro ministério é você. Você tem que ser transformada para que você possa... Como que Deus vai colocar algo bom nas suas mãos se você não vai cuidar daquilo que ele está colocando nas suas mãos? E se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, né? Então, os negócios, eles caminham bem e muito bem, desde que você coloque em primeiro lugar o propósito de Deus na sua vida, porque ele acrescenta na sua vida. Então, muitas vezes tem gente que está trabalhando, correndo, se esforçando, lutando e suando, mas está fora do propósito de Deus. Uau, que lindo, que bate-papo incrível, Márcia. Pessoal, se você aí de casa está gostando desse bate-papo, deixa um like, comenta aí para ajudar a gente, para cada dia mais a palavra de Deus chegar a mais pessoas.
pessoa, outros lares, né? Está edificando a vida de outras mulheres também. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo depois para você seguir ela, né? Se precisar de ajuda, de conversar, de uma mentoria, Sim, estamos à procura a disposição. Márcia, que ela está aqui para ajudar e agregar no reino de Deus. Com Márcia, eu certeza. gostaria muito de te agradecer por esse bate-papo, né? Por você aceitar vir aqui, compartilhar um pouco da sua jornada com Cristo, tudo que você está fazendo aqui na América, ajudando e acrescentando na vida de outras mulheres. Você gostaria de deixar uma mensagem final para as mulheres que estão nos assistindo? Geisa, primeiramente eu gostaria de agradecer esse convite. Fiquei muito feliz. De repente, né? A gente decidiu assim, mas as Sim. coisas de Deus são assim. Às vezes Deus nos apresenta pessoas, conexões, né? Sim. Eu conheço ela, não tem Alguns pouquíssimo tempo, minutos. alguns minutos, mas é assim que Deus faz. Amém. E a minha mensagem para todas as mulheres, em tudo que você tiver que investir, tudo que você tiver que investir, é num casamento, é nos seus filhos, é na sua empresa, é na sua vida financeira. Se eu puder te dar um conselho, o meu conselho é: invista em você. Invista na sua estrutura emocional, no corpo e no espiritual. Nós somos uma estrutura que, sem um bom corpo, sem uma boa alma e sem um bom espírito, a gente não consegue caminhar. Então, invista, você é o principal ministério. Assim que você investir em você, o Senhor vai poder direcioná-lo para o propósito que Ele tem para a sua vida. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Você veio nesse mundo para ser feliz, para dar certo. Muito obrigada. Que lindo! Márcia, muito obrigada. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, ousadia, unção, para cada dia mais você crescer, evoluir, alcançar mais mulheres que precisam de ajuda. Amém. Muito obrigada pelo carinho e por vir aqui. Pessoal, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.